Deixa eu mandar o link para Leandro. Seu microfone está fechado, né? Deixa eu mandar aqui novamente o link para Leandro. Microfone. Alô. Tá no ar, viu, Oliver? Beleza. Estamos no ar aí ao vivo. Pois é. Vamos ver agora como é que tá a Madinha vai dar uma sacada aí para nós. Beleza. É, Madinha? Realmente o pessoal, inclusive meu amigo aqui, Dias Dávila, o pessoal estava reclamando, inclusive o amigo meu de Dias Dávila aqui, falando que realmente estava travando, não dava para entender nada, né? Me ligou aqui. Deixa eu botar o celular no silencioso. Vamos ver aqui agora. Vamos ver agora como é que tá. Esse é o, deixa eu ver se esse agora que é o correto. A Madinha também está monitorando de lá, Oliver. 41 pessoas assistindo, aquela hora só tinha uma pessoa assistindo e estava cheio de gente comentando. Então eu vi que tinha um erro qualquer aí. Né? Tinha alguma coisa errada, agora está certinho. Eu acho que agora não está travando mais não, né? Não. Pronto. Tá ótimo. Já aqui mandei o Leandro. Já mandei o link para ele acessar. E então é isso. E agora sim, agora vamos de verdade, né? Pedimos desculpa aos nossos amigos aí pelos transtornos. E agora sim, vamos tocar o barco aqui com força, tá certo? Agora tem até gente diferente aqui, tá vendo? Carlos FPG, Carlos. Quem aqui? Meio que, rapaz? Messiano Miguel também, tá, beleza. Jossi Metal Lopes, boa noite. Rubens e Oliver. O pessoal agora sim tá podendo realmente ouvir a gente. Tá bacana agora, pessoal? Então, vamos tocar o barco aí, espera só o Leandro agora aparecer. Já temos algumas perguntas aqui que eu peguei logo no início, também já tá aqui em ponto de bala para tá fazendo em cima do tema já, né? Não vamos perder muito tempo, porque o tempo não para e as horas estão bem avançadas e para também não ficar cansativo para ninguém. Então, a gente já vai direto para o tema assim que o Leandro chegar. A gente vai falar um pouquinho sobre o tema. Enquanto isso, Rubens, enquanto o Leandro não chega, eu vou aqui já também colocando algumas perguntas para você colocar seu ponto de vista, certo? Você coloca seu ponto de vista nessas perguntas que eu tenho aqui, que não é agora, essas perguntas não é diretamente voltada para o tema, mas é só para dar tempo o Leandro voltar e aí a gente entrar no tema de hoje, o verdadeiro conceito da igreja. Então, vamos aqui para uma perguntinha que não tem nada a ver, mas eu acho interessante a gente falar sobre isso, você dar o seu ponto de vista, e o pessoal que também está assistindo aí, certo? Colocar a sua opinião do lado e eu vou estar lendo aqui, tá bom? Essa foi de Jonatas Johnny, não, perdão, Regis Ribeiro. Regis Ribeiro, ele coloca aqui, primeira vez, e pergunta, Jesus fez jejum. E como depois ele fala que quem tem a noiva, ou melhor, o noivo, não pode jejuar. Você acha que é uma contradição nisso, Rubens, dele ter feito o jejum? O Leandro já até chegou, viu? Só vai dar tempo para responder essa aí. E o Leandro, se estiver ouvindo a pergunta, pode comentar depois o Rubens. Oliver, deixa eu ver se eu estou aqui com áudio. Ah, estou com áudio. Tá me ouvindo aí, né? Irmão Leandro também. A questão é que jejum é você abster-se de alguma coisa. Então, o Messias, ele se absteu de comer. Não pode se abster de comer? Ele se absteu de comer. Lá no deserto, houve até uma sugestão lá do diabo, falou assim, olha, você está com fome? Então, diga a essas pedras que se transformam em pão e coma. Mas ele não quis transformar a pedra em pão, não quis fazer aparecer pão, e também não quis fazer a fome dele ser saciada, porque com um passe de, não vou dizer de mágica, mas com apenas um pensar dele, ele já faria essa ação, porque ele fazia milagres, né? Ele fazia acontecer, mas ele preferiu ficar sem comer 40 dias no deserto. Então, tá certo? Qualquer um pode ficar sem comer. Isso não é nada ritualístico. Hoje mesmo,
eu almocei tudo bem, certinho, mas a Madinha ontem não estava, não sei se foi ontem. Aí eu almocei bem mais tarde, eu fiz um de jejum até 3 horas da tarde, entendeu? Mas não foi nada ritualístico, nem vamos dizer assim, sacro. E uma observação também que eu faria, ele só fez isso uma vez, né? Pelo que consta, eu não sei se, né? Ele não repetiu isso sempre, né? Ele não fez várias vezes jejum, toda vez jejuar, né? Pelo que me consta na Bíblia, só foi uma vez, não é isso? Não, ficou sem comer lá no deserto, pode ter ficado sem comer outras vezes também, né? Aliás, tinha um povo atrás dele que também estava em jejum, porque não tinha comida, ele teve que transformar pão em peixe, multiplicar os peixes e multiplicar os pães, né? Porque o pessoal estava também em jejum, estava sem comer. Até hoje, quando você vai no médico, às vezes o médico fala, ó, o exame você tem que fazer em jejum, você tem que fazer sem ter nada no estômago. É uma coisa muito comum, né? Agora, a religião ensina a fazer jejum, e quando eu era evangélico, eu aprendi que o jejum era uma consagração, era um meio de se chegar melhor a Deus, era um meio de queimar a carne, né? E o Messias certamente não precisava fazer nada disso para chegar a Deus, se esse fosse realmente o método para chegar a Deus. Eu penso que se chega a Deus é com o coração contrito, porque até Acabe com o coração contrito chegou ao Criador. O Criador falou acaso eu não trarei morte a Acabe agora, porquanto Acabe está com o coração contrito diante de mim. Então, quer dizer, acho que o Criador não resiste a um coração contrito. Pois é, eu não sei se o irmão Leandro aí conseguiu ouvir a pergunta, irmão. Se você ouviu e quiser comentar em cima do que foi perguntado, tá aí, tá aberto para você. Oliver, boa noite. Rubens, boa noite. Vocês boa noite, me ouvem bem? Bem-vindo aí, um prazer tê-lo. Obrigado. Boa noite a todos também. Eu só estou com dúvida em relação ao som. Tá chegando bem aí, né, Oliver e Rubens? Perfeito, tá chegando muito bem. E tá você legal, obrigado. Conseguiu ver a pergunta que eu fiz aí para o Rubens? Eu ouvi principalmente o comentário do Rubens. Você pode repetir a pergunta, Oliver, sobre jejum? Agora mesmo. A pergunta foi do Regis Ribeiro. Ele fala pela primeira vez e pergunta assim, ó. Cadê? Jesus fez jejum. E como depois ele fala que quem tem a noiva, o noivo, não pode jejuar, né? Essa é a pergunta do Regis Ribeiro. Qual é o seu ponto de vista, Leandro, nessa pergunta que foi feita? Tá legal. De fato, a gente vê Jesus, né, nos evangelhos. Eu me lembro do texto que está citado em Mateus, capítulo 4, no Evangelho segundo Mateus, e em outros evangelhos também. A conhecida tentação de Jesus no deserto, e ele jejua, né? Oliver, era um costume da época, a gente vê outras pessoas jejuando na Bíblia, né? Isso está nas Escrituras, e o que hoje a gente ouve sobretudo, a meu ver, nas igrejas pentecostais no Brasil, a prática do jejum. Muitos entendem que, através do jejum, é o que o Rubens falou, nós podemos nos aproximar de Deus, nós seremos mais santos ou mais santificados, e alguns entendem também que a gente pode, por exemplo, jejuando e orando, a gente pode conseguir um emprego se estivermos desempregados. Por exemplo, então, o jejum, por meio do jejum, muita gente ensina isso, muita gente prega isso no meio evangélico, que por meio do jejum a gente pode alcançar algumas bênçãos, alguns benefícios vindos de Deus. Era um costume da época, hoje nós não somos obrigados, a meu ver, e nem somos proibidos também. Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, desde que seja feito com consciência, nós podemos, com base no amor, com base nas Escrituras, a gente pode fazer de tudo. No entanto, eu não entendo o jejum como um meio para a gente alcançar bênçãos e alcançar o favor de Deus. Porque tudo é pela graça. Que nós recebemos de bom, se recebemos algum bem, é porque Jesus conquistou na cruz do Calvário. Eu não mereço. É tudo pela graça. Agora, se alguém quiser fazer um jejum por uma questão física,
até uma questão espiritual, mas algo muito especial, eu respeito, até mesmo porque comer demais faz mal também, isso atrapalha. Então, se a pessoa quer tirar um tempo para reflexão, ficar sem comer, por algum motivo pessoal, eu respeito. Agora, eu não concordo quando nós vinculamos, quando alguém vincula os favores de Deus ao jejum. Isso não, porque é tudo pela graça. Não somos obrigados a jejuar, não. Beleza, irmão Leandro? Bem colocado aí. Eu também assino embaixo, viu, que você acabou de falar aí. E realmente, muitos líderes religiosos, né, eles usam dessa prática de levar a consciência da pessoa que está ali, naquela instituição, a acreditar que se fizer algo, né, e aí falando do jejum, no caso, ele vai alcançar, como você colocou, emprego, né, bênçãos materiais, comprar um carro, coisa do tipo, né? Usa-se muito esse método aí. Bom, tem mais uma pergunta que foi feita aqui, eu também achei interessante, e essa eu vou fazer para você, certo, Leandro? Mas antes vou pedir a galera aqui, pedir o pessoal aqui que está assistindo agora, gente, fala igual o Silvio de Freitas, aqui eu mando um forte abraço, taca o dedo no like, certo? Dá like aí, clica bastante, tá bom, gente? O pessoal que está acessando, está entrando agora, não esquece, porque lá no primeiro vídeo já estava com bastante like, então quem deu lá no like no outro, não esquece de dar nesse agora que foi aberto, tá bom? Para ficar bacana, então não esquece não, tá bom? Tem uns 140 pessoas aí assistindo, então o pessoal tem que dar o like aí pra gente poder realmente manter esse trabalho bem bacana. A pergunta que eu vi aqui foi do nosso amigo Novaes, ele pergunta assim, viu, Leandro? Nas escrituras é citado uma verdadeira religião. Existe uma falsa? Do seu ponto de vista, Leandro, pelo fato de lá estar escrito, né, a verdadeira religião é esta. Se eu não estiver enganado, é Tiago, né? Tiago que fala sobre isso. Tiago 1. Eu só tenho um Tiago, né? Só tenho um livro. E aí ele fala sobre essa questão, né? E no seu ponto de vista, a segunda pergunta que foi feita aqui pelo Novaes, realmente existe uma falsa religião? Alô, irmão Leandro, me ouve aí? Parece que travou. Ele travou, Oliver. Ele está com o rostinho parado ali, mas é porque caiu. Acho que voltou. Oliver, você me ouve? Estou te ouvindo, pode falar. Agora estou te ouvindo bem. Tá legal, obrigado. Tiago, capítulo 1 e versículo 27. Diz assim a Bíblia que eu tenho aqui em mãos, nesta versão aqui. Pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: assistir ou visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades, nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. Considerando, Oliver, Rubens e Novaes, que fez a pergunta, que Tiago, ele fala muito de ajudar ao próximo. Inclusive, Tiago vai dizer que a fé sem obras é uma fé morta. Tiago vai dizer que se alguém me procurar pedindo ajuda, e eu despedir a pessoa sem dar comida a ela, sem dar uma roupa a ela, a minha fé é morta. Tiago me convida a ajudar pessoas sempre. Tiago é uma espécie de evangelho na prática. É praticar, de fato. Então, Tiago escreve nesse contexto. E com base nisso, Tiago diz que a verdadeira religião é ajudar as pessoas. É claro que podemos subentender que há religiões falsas. Qual seria, na minha singela opinião, de uma religião falsa, e penso que há muitas religiões falsas? Uma das características se essa religião não assiste, não dá citado, numa certa feita, qual é o de primeiro? Com toda a tua alma, tua força e teu entendimento. E o segundo é semelhante ao primeiro, segundo Jesus. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, segundo Tiago, e também com base disso, eu me arrisco a dizer que a religião é amar o próximo. Não amar o próximo é religião falsa. O resto é só invenção humana.
Beleza. O Rubão quer comentar sobre isso aí, Rubens? É só para confirmar o que o nosso queridíssimo irmão Leandro está falando, né? E eu também creio, Oliver, que a religião falsa, neste caso, não é denominacional. Entende? Ele fala a verdadeira e pura religião, a imaculada, sem mal, né? A limpa perante o Pai é esta, singular. Atender o órfão, a viúva necessitado e abster-se das coisas corruptíveis aí do mundo. Né? Quando fala órfão também, necessitado, viúva, é porque naquela época a viúva certamente não era igual hoje. Imagina a viúva de um general, ela não está necessitada. Imagine a viúva do Macedo, né, se for o caso, não vai estar necessitada. Mas naquela época as viúvas não tinham a lei de Getúlio Vargas e normalmente ficava necessitada igual Ruth. Ficou porque era viúva, Noemi ficou colhendo espigas, né, caía dos cavalos dos colhedores de Boaz. Então, era uma situação difícil. Então, a Escritura relata um acontecimento pautado da época. Só que hoje, a viúva hoje é qualquer um que pode bater na sua porta e precisar de você, e você não deve despedi-lo sem ter nada nas mãos. Quando o irmão Leandro fala de Tiago, eu concordo plenamente. O Tiago, ele cita muito a questão envolvendo a ação espiritual, né? A ação voltada para a coisa espiritual. É mais ação humana, de irmão para com irmão mesmo. Durante, basicamente, toda a carta de Tiago é relação humana, né? E essa relação humana agrada ao Criador. Então, quando ele fala a religião pura e imaculada é esta, ele não deixou outra. Ele disse que é esta. Ou seja, que o Pai se agrada, né? É que a gente faça o bem ao próximo. É essa a religião que ele destaca. Agora, qual outra religião, outras que ele não se agrada? Práticas que são, na verdade, litúrgicas. Está escrito isso, você lê em Isaías. Tá certo? Acaso é esse o jejum que eu lhe pedi? Que o homem um dia incline a cabeça como junco? Que recolha em panos de saco e cubra a cabeça com cinza para apunhalar o seu próximo? Acaso isso me agrada? O jejum que eu pedi, acaso não é este? Que desligue as ataduras do jugo, que deixe livres os cativos, que estenda as mãos aos oprimidos e que também reparta o seu pão com aquele que não tem o que comer? Tá certo? Então, depois arrazoai e chegai perante mim e aí colocai as suas, vamos dizer assim, razões. Né? Então, é muito fácil entender. A religião é a atitude nossa, humana, de um para com o outro. Essa é a religião que agrada o Criador. A religião que não agrada a ele é a religião litúrgica. Porque acompanhado a religião litúrgica, a atitude litúrgica, certamente está a hipocrisia. Certamente, é muito difícil você perceber o conceito litúrgico sem, no meio, observar pessoas hipócritas no meio da liturgia, dizendo, Deus, eu te amo, tu é maravilhoso, Deus, eu te amo. Cala a boca, estou atrapalhando aqui o culto. Pô, que amor é esse? Cala a boca, meu filho, é hora de louvar o Senhor. Então, você vê que não tem amor nem pelo próximo que está próximo, né? É hipocrisia. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu próximo, mente, porque o Criador é amor, né? Então, eu vejo a religião verdadeira como a atitude nossa de uns para com os outros. Essa é a religião verdadeira. As outras atitudes que são litúrgicas para com o Criador, para mim, são todas falsas. Não vem ao caso umbanda, católico, budista, hinduísta, shintoísta, indiano, sei lá qual, nada de nomenclatura, na minha visão. Beleza, Rubão. Olha só, o pessoal aqui do chat, Rubens, ficou com um monte de dúvidas, né, sobre a questão do jejum, mais uma vez. Eu vou passar para vocês aí quais são os questionamentos, mas antes eu quero mandar um forte abraço para meu amigo Jorge da Atena, que também é radialista, da rádio JD, tá aí acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho, pelo prestígio. Ele só mandou uma frase aqui falando assim, ó, se placa de igreja, ele mandou para mim, né? Se placa de igreja salvasse, estaria dentro da igreja, não fora. Aí eu digo da instituição, né, gente? Para ficar bem claro. Mas olha só, Rubens, a pergunta que tem aqui é a seguinte, ó. Eliezer Rocha pergunta, viu? E esse texto, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aí, quem aqui, Brando Veiga, cumprimenta a mesma pergunta. E quando o Messias falou que há demônios que só saem com jejum e oração? Então, ainda se tem algumas
questionamentos, algumas dúvidas sobre a questão do jejum que foi abordado. E aí eu deixo para o Rubens estar falando e o Leandro cumprimentando. Eu vou só lá embaixo, enquanto isso, rapidinho abrir o portão e já retorno. Bom, como eu entendo que o Messias nunca mandou ninguém fazer jejum, que é essa prática litúrgica, ou seja, sacra, vamos dizer assim, com conotação religiosa ou divina, de ficar sem comer por ações não físicas e comuns, mas por atitude religiosa, eu li na Bíblia de Jerusalém que esta parte da Bíblia foi incluída por conta da liturgia da Igreja Católica. Então, penso eu, inclusive, que não faz parte dos escritos originais, mas foi incluído depois pela própria Igreja Católica. Esta parte que cita jejum, porque o jejum também é uma prática antiga da Igreja Católica, que a Igreja Evangélica não aboliu. E aí, principalmente, os pentecostais, né? Porque reforçam que o jejum é importante para vencer obstáculos. Os obstáculos da Igreja Pentecostal geralmente estão aliadas ou associadas a fator financeiro. É uma dificuldade que a pessoa tem, que ela está sendo enfrentada, essa dificuldade a pessoa enfrenta porque não tem grana. Se tivesse grana, não teria essa dificuldade. Geralmente é isso. E a prática do jejum, o pentecostal acredita que por essa atitude do jejum, a questão financeira vai ter um milagre, vai ter uma melhorada advinda diretamente do trono de Deus, que ele vai dar um jeito lá para poder melhorar a vida financeira da pessoa aqui, né? É um segmento pentecostal ligado geralmente às raízes da Igreja Assembleia, né? Por quê? Porque a Batista, a classe social no nível geral da Batista é mais elevado. Se você for olhar o nível social das pessoas da Batista, que frequentam a Batista, são membros, a presbiteriana, a wesleyana, a maranata, né? Ela é um nível social de pessoas um pouquinho mais elevado. A Assembleia, ela é embaixo mesmo, né? A Assembleia Deus é Amor é bem lá embaixo, é um nível realmente de pessoas mais pobres, com mais dificuldades. Então, essas pessoas certamente vão precisar mais de Deus, estou falando isso entre aspas, para você entender, do que aquelas que estão numa situação financeira um pouco mais cômoda, justamente porque é ensinado para essas pessoas que quem resolve o problema financeiro não é Mamon, é Deus, né? Essa é a minha opinião e minha visão da questão. Não sei se o Oliver está aí ainda. Pode entrar daí, irmão Leandro. Parece que o irmão Leandro também está offline, né? E o Oliver Dória deu uma saída estratégica para resolver alguma coisa. Bom, esta é uma visão nossa, não quero dizer que seja a verdadeira, que seja a que vai, né, vamos dizer assim, nortear o entendimento das pessoas, mas é a nossa visão a qual foi perguntada, viu, Oliver? Beleza, Rubão, isso aí. Bom, é porque, assim, o pessoal está no chat, tem alguma pergunta dentro do que foi falado, é bom a gente estar sempre esclarecendo, né, para não ficar nenhuma coisa assim duvidosa, né, na cabeça de ninguém, e segundo nosso ponto de vista, né, então você aí, que está também assistindo, analisa tudo que a gente fala aqui também, o Rubens fala, o Leandro, e tem sua conclusão, sua própria conclusão, tá certo? Deixa eu ver aqui mais, Rubens. Deixa eu ver isso mesmo. Tem algumas perguntas aqui. O Leandro tá com a conexão aí meia, né? Mas já tá de volta. Pronto. Tá beleza, irmão Leandro, aí tá agora? Tá para ouvir a gente aí? Eu estou ouvindo, Oliver. Você me ouve? Agora perfeitamente. O Rubão ia falar algo aí, Rubão, pode falar. Não, olha, vai até fazer uma pesquisa rápida aqui, ó, que eu não quis pegar a Bíblia de Jerusalém porque está guardada, e nesse processo aí do estúdio aqui, eu não sei onde foi parar. Tá aqui, ó, a razão do acréscimo da palavra jejum em Mateus e também em Marcos. Tá vendo? Se as pessoas pesquisarem, vão ver que existem várias fontes dizendo que essa questão aí, inclusive parece que foi escrito em árabe, não era nem em hebreu e nem em grego. De repente, o irmão Leandro pode falar com mais propriedade sobre isso. Mas na própria Bíblia de Jerusalém, a Bíblia católica, está escrito lá que esse texto não faz parte do original. É um acréscimo. Tá certo? Então, irmão Leandro, você tem essa informação aí sobre a questão do acréscimo aí? Oliver, como a gente
como eu perdi um pouco da conexão, mas eu acredito. Vocês me ouvem? Tá um pouco instável a sua conexão, tá complicado de ouvir um pouco o que você fala. Eu não sei se você está me ouvindo agora também aí, mas tem hora que segura um pouco até a sua fala, né, vamos dizer assim, ela dá uma esticada e tudo, por conta da conexão que não está muito boa. Mas agora parece que travou, né? Tá me ouvindo aí, Leandro? Parece que travou de vez, parece que a conexão do Leandro ficou ruim de novo. Eu estou ouvindo bem. Você me Ah, tá ouve? ouvindo, né, Leandro? Agora eu tô te ouvindo. Estou Só ouvindo sua imagem bem. que. Mas pode falar. Termine seu raciocínio aí. Tá legal. Tá legal. Eu disse, Oliver, que a conexão caiu aqui um pouco, mas eu penso que o Rubens estava comentando sobre o texto onde Jesus diz que há demônios que só saem com jejum e oração. É isso. Legal. Segundo alguns estudiosos, na linha que o Rubens seguiu aí, segundo alguns estudiosos, aquele texto foi inserido, essa parte do texto foi colocada aí depois por alguém da igreja, pela liderança da igreja, enfim, ao longo do tempo. Esse texto foi inserido, mas não faz parte do texto original. Entendeu até aí? É um ponto de vista de alguns teólogos. Sim, consegui entender, Leandro. Mas aí você tem algo a complementar sobre isso? A conexão do Leandro. Ah, pode. Oliver, me ouve bem? Escuto sim. Escuto sim. Agora parece que chega até a nossa fala. Chega com uma certa lentidão lá, uma certa latência, né? Demora para chegar do Leandro. Depois que a gente fala, depois de um tempo que a gente fala alguma coisa aqui, que chega nele e ele vai dar a resposta, né? Tem hora que se realmente segura, se estende por muito tempo, como agora aí. Eu não sei se está ouvindo o que eu estou falando ou se não está. Ah, está, né? Eu estou ouvindo bem, Oliver. Eu ouço bem. Eu estou ouvindo. Então, você conclua seu pensamento. Você falou, é só isso mesmo que você queria falar ou tinha algo para falar mais? Assim, parece que ficou algo no ar. Algo mais. Eu quero dizer algo mais. Digamos que esse texto faça parte do contexto. Então, há essa teoria, há essa visão de alguns teólogos em que esse texto foi colocado as parte do texto original. Mas, tirando essa teoria, digamos que faça parte do texto original, coisa que eu acredito que é bom que a gente entenda, é que quando Jesus vem, ele vem no momento de transição. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 4, ele diz que Jesus, que o Filho se manifesta na plenitude dos tempos, no tempo certo. Então Jesus vem nessa transição entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, se é que Jesus tenha falado de fato que há demônios que só saem com jejum e oração, talvez ele tenha falado com base em alguma crença da sua época. Mas ele para dar crescimento às pessoas. Então, muita coisa que Jesus falou veio de lição. Então, se é que ele tenha falado isso,
O Oliver ouviu? Para mim aqui, no caso, chegou com um pouco de dificuldade de entender o que você disse realmente nessa parte aí. Agora que parece que deu uma estabilizada, pelo menos para mim aqui, eu não sei se o Rubens conseguiu ouvir exatamente o que você falou. Mas para mim não ficou muito claro, não. Eu entendi isso aí no início, até falando. Deu para pegar nas entrelinhas, sim. O irmão Leandro, como os professores de teologia normalmente se comportam, sempre ele coloca os lados da mesma moeda que compõem o que se ensina nos cursos de teologia. Sempre você pode observar isso do irmão Leandro. Isso é comum o professor de teologia fazer. Olha, tem uma corrente de teólogos que defende A. Outra corrente de teólogos defende B. E, às vezes, também outra corrente de teólogos que defende C. E, geralmente, o Leandro, como é um professor, um exímio professor, ele sempre ensina da forma, né, aqui, como ele ensina também no seminário. Eu penso que é isso. Por isso que o Leandro está explicando que existem grupos de teólogos que concordam que o texto não pertence aos originais. Outros grupos de teólogos, outra linha, outra corrente, acredita que pertence aos originais, tá certo? Agora, estamos falando de teólogos da mesma linha de denominação, sem contar com teólogos das milhares de linhas de denominação que tem. No Brasil são mais de 20 mil. Então, quer dizer, o assunto é muito rarefeito, né, para se ter uma ideia fechada sobre ele. Se eu estiver errado, gostaria que o irmão Leandro me corrigisse. Perfeito, Rubens. É isso mesmo. São várias visões. No entanto, em suma, agora eu vou falar do que eu acredito. Jesus disse que em nome dele, as pessoas que acreditam nele podem expulsar demônios. Então, Jesus não vem ratificando isso. Jesus não vem confirmando que é por meio do jejum e oração que nós expulsamos o demônio. Jesus, ele resume, depois a gente vê isso também na vida dos apóstolos, do apóstolo Paulo, dizendo que para expulsar demônios, basta invocar o nome de Jesus. Perfeito, Oliver, tá certo. Perfeito. Agora vai ter uma pessoa que vai dizer, não, o nome não é Jesus. Cara, mas não importa, o que está na sua mente é o que você fala, o Criador entende. Os demônios também entendem, né? Porque as pessoas ficam muito ligadas na questão técnica, às vezes. Se não for no nome de Yeshua, Yohush, Yahushua, alguém, não vale. Ou não vale. Sempre valeu, por que não vai valer a partir de agora? O que vale é a tua mentalidade está ligada no que você está falando. Não é porque eu vou errar o nome do Oliver e chamá-lo de Washington, que ele não vai ouvir, né? Não é Washington. Se eu falar Washington, o Oliver vai ouvir do mesmo jeito, né? Agora, é meio estranho para mim falar Washington, embora não seja para todo mundo, daí da Bahia, mas para mim é. Então, o que acontece? Do mesmo jeito, em nome de Jesus, em nome de verdadeiro ou outro nome do Messias, eu penso que não vai fazer diferença. A verdade é essa, a diferença não é porque você teve uma atitude de ficar sem comer que isso vai resolver alguma coisa. Zacarias falou assim, quando vós comeis, não é para vós mesmo que comeis? Por que quando ficais sem comer, dizem que é para mim? Está em Zacarias escrito, tá certo? Quando ele fala, não ouviu o que disse os profetas anteriores, citando Isaías, quando Jerusalém estava cercada, protegida, né, e tal, que o jejum que agrada a Deus é que você não faça mal a ninguém, e ele repete o que Isaías falou. Tá em Zacarias, não sei a passagem, as pessoas sabem, de repente pode até colocar aí. Mas é isso, olha, eu acho que esse assunto de jejum está mais do que fechado. Eu li na Bíblia Católica que eles, os pais da criança, incluíram. Eu penso que eles não mentiram, não. Beleza, então, Rubão. Então, vamos aqui, né, sem mais perca de tempo, tem muita gente perguntando aqui, mas vamos para o tema que é o mais importante, né, de hoje, do nosso bate-papo, e aí, se de repente der tempo, a gente fala, né, mais um pouquinho sobre algumas perguntas aqui, se não, fica para um próximo hangout, a gente vai estar vendo aí como é que a gente vai estar administrando essa questão. Realmente, o pessoal pergunta muita coisa, porque geralmente aparecem pessoas que nunca assistiram, né? Então é natural que venham perguntas após alguma declaração do Rubens ou do próprio Leandro, e aí começa a se perguntar, mas volto a dizer, né?
Tem muitos vídeos na internet aí, no Verdade Oculta 2, ou no Verdade Oculta mesmo, você pode encontrar, que vem falando sobre essas questões, a do jejum, do dízimo, muitas coisas que você pode estar procurando aí no próprio canal do YouTube, do Verdade Oculta 2, que você vai estar encontrando assim, um ponto de vista do Rubens sobre várias situações que a gente se depara e fica com muitas dúvidas na cabeça. Mas o tema de hoje é o verdadeiro conceito da igreja, né? E para começar, né, falando um pouco desse assunto, tem já uma pergunta também logo de cara aqui para vocês, né? A pergunta é a seguinte: todos são igrejas ou apenas, né, quem escolhe ser? Aí complementa, os cães também são igreja, no caso, né? Vai procurar entender também, no ponto de vista de Rubens, de Leandro, qual é o conceito que cada um tem do que é igreja. E aí eu vou começar com o Leandro, que agora a conexão tá bacana, tá perfeita, ele tá falando, a gente tá entendendo tudo. Então, Leandro, você pode comentar sobre essa primeira pergunta aí. Tá legal. Talvez eu não tenha entendido, olha, a pergunta em si. Você pode repetir. Mas a palavra igreja significa reunião, é uma assembleia. Eu diria que, no sentido amplo, igreja significa ajuntamento de pessoas. Isso é uma igreja. Jesus, ele chama um povo, ele escolhe um povo, todo aquele que crer no sacrifício de Jesus na cruz pode fazer parte desse povo, que é a igreja, sendo que ele é a cabeça da igreja, é ele quem dirige a igreja, esse corpo, e nós podemos ser membros da igreja. E para nós entendermos o que é igreja, eu acredito que é interessante a gente entender também o que não é igreja. Igreja não é um lugar em que as pessoas podem frequentar. Embora muita gente chama de igreja um local, uma reunião, onde as pessoas prestam culto e ouvem mensagens religiosas. Igreja também não é templo, igreja não é uma construção humana. Igrejas são pessoas que juntas decidiram que é Jesus. Beleza, vamos agora ouvir um pouquinho a opinião do Rubens, porque assim, Leandro, eu volto fazendo a pergunta, né, de acordo com o que você acabou de falar aí, eu volto fazendo a pergunta que foi feita no início, e aí a gente tenta também entender seu ponto de vista. Então, Rubão, pode falar um pouquinho, Rubão, sobre o seu conceito do que é a igreja. Beleza, Oliver Dória. É claro que, embora tenha um carinho muito grande pelo Leandro, como ele tem por mim, uma amizade também muito sincera, né, e muito pura, é claro que no campo das ideias a gente diverge de algumas coisas, é natural. Até da Amadinha também eu tenho divergências nas questões do entendimento das coisas do Pai. Eu vejo igreja, Oliver, como a reunião das pessoas. Quando fala igreja somos nós, não é bem correto, na minha visão, dizer que igreja sou eu. Eu sou igreja. Não, faço parte da igreja. Eu sou o templo, você é o templo, é assim que nós lemos. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou fazendo uma defesa, segundo a minha visão, do que está escrito. Nós também, como pedras, não é preciosas, esqueci o termo que está lá, crescemos, né, para a morada do Altíssimo em espírito, né? Nós também somos edificados para a morada do Pai. Esse é outro texto já. Então, tem vários textos, não sabeis vós que vós sois do templo, né? Existem vários textos que apontam para nós como morada do Criador, como templo, que seria a igreja onde as pessoas se reúnem, né? Neste caso, o templo de pedra. Não, o templo de pedra não é o que está na Escritura. Na Escritura está o templo humano, as pessoas. Então, eu sou o templo. Nós somos a igreja, porque a igreja é a reunião das pessoas, mas não fisicamente. É nesse ponto que há divergência. O que eu creio que a igreja é aquela que o Messias morreu por ela. O Messias morreu para dividir o muro da separação, que fazia dos hebreus um povo separado, desfazendo na sua carne as inimizades e transformando de dois povos, eleitos e gentios, apenas um povo. Qual? A igreja. Agora, as pessoas, às vezes, não querem esse direito de ser igreja. Aí é outra situação.
É onde diverge meu ponto de visão do ponto do irmão Leandro, por exemplo. Por exemplo, o irmão Leandro crê que a pessoa aceitou ser a igreja. E outra não aceitou ser a igreja. Então, a que aceitou ser a igreja é a igreja, o que não aceitou não é. A minha visão é parecida, mas não é essa que a pessoa aceitou ou não. A partir de agora ser a igreja. Para mim, a pessoa não quis ser a igreja. Entende? É o caso, por exemplo, da pessoa que ganhou uma herança. Olha, o Messias morreu por você, ele é teu pai humano e te deixou uma herança. Agora você diz, eu não quero essa herança. Eu não quero a herança. Então, ele te fez igreja. Mas, eu não quero ser igreja. Então, a pessoa se desveste disso. Não é que a pessoa veste, é que ela se desveste. É igual a salvação. A pessoa já ganhou a salvação, mas ela prefere jogar a salvação fora. Aí, eu creio que são aqueles textos de Paulo. O que está de pé, cuide para que não caia. Olha, cuide para que ninguém roube tua coroa. Cuide para que ninguém vos engane. Cuide para que ninguém vos faça presa fácil. Cuidado com homens com vã sutileza, que fazem discípulos para si. Então, é só alerta para você não perder. É o que eu quero dizer, Oliver. A igreja institucional, ela faz uma propaganda, uma conversa, um bate-papo, um apelo, para você entrar. E na Escritura você vê um apelo para não sair. Por exemplo, não deixai a vossa congregação para praticar rudimentos da lei de Moisés. Nunca você vê lá, você precisa entrar. Não. Lá sempre diz assim, você não pode sair da graça que Jesus te colocou, né? Não pode sair, não tem que entrar. Então, essa é o ponto apenas de divergência. Mas se você pegar essa divergência de entendimento, colocar ela em paralelo e apontar, você vai ver que vai dar no mesmo caminho. Isso não vai mudar. Entende? Ou seja, é aquelas coisas dos entretantos que não mudam os finalmente. Isso era uma frase de um personagem de um escritor brasileiro, esqueci o nome dele agora, né? E o personagem dele dizia, vamos deixar os entretantos e vamos partir para os finalmente. Porque os entretantos não tinha muito, né? Jorge Amado, né? Jorge Amado, um escritor brasileiro. É isso aí. Irmão Leandro teve uma queda repentina, mas eu acho que deu para ouvir, né? O que é que o Rubens colocou. E você querendo fazer a réplica, viu, Leandro? Do que ele acabou de falar, seria importante. Tá legal. Oliver, me ouve bem? Só dá um sinal aí. Beleza, obrigado. Não, eu acredito que, de um modo geral, eu dei uma saidinha aqui, caiu a conexão, mas, de um modo geral, eu entendi o que o Rubens falou. E penso que, em muitos pontos, em relação ao conceito de igreja, eu e o Rubens concordamos. Em resumo, eu acredito que a igreja é uma reunião de pessoas que seguem Jesus. Jesus é a cabeça e todo aquele que segue Jesus faz parte do seu corpo que nós conhecemos como igreja. E o próprio Jesus vai dizer, porque Deus ama o mundo, que deu de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele que crê em Jesus faz parte da igreja. Todos nós, a meu ver, somos convidados a fazer parte desta igreja, e nós temos irmãos que nós nem conhecemos, que provavelmente nem vamos conhecer aqui na Terra. Quando eu falo reunião de pessoas, eu não estou falando de reunião de culto, de ambiente físico. Eu estou falando de pessoas que professam a mesma fé no Messias, em Jesus, no Salvador. Nem todos querem, mas todos são convidados para fazerem parte da igreja. É a minha visão. Agora, o que muitos evangélicos e católicos pensam sobre igreja... Leandro, o Rubens quer fazer um adendo aí. Pode falar, Rubão. Seria dentro da palavra do próprio Leandro, que aí você percebe o ponto de divergência nosso, não de convergência, mas de divergência. Todo aquele que nele passar a crer, não, todo aquele que nele crê. Então você vê que já crê, né? É por isso que tem uma divergência de pensamento. Deu o seu Filho unigênito, amor de tal maneira, deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que agora passar a crer nele, entrar, não é todo aquele que nele crê, que já crê nele, entende? Agora, o que não crê é porque não quis crer, é porque não soube, não ligou, sei lá.
Até porque o Criador não leva em conta o tempo da ignorância. Então, não vamos levar essa questão para a ignorância. Nós estamos levando para o lado de quem sabe e rejeita. Né? Eu penso que, hein, meu Leandro, eu penso que na minha cabeça, eu penso o seguinte, o fator preponderante não é aceitar Jesus, é renegar. Entende? Eu penso isso. Eu penso que aquela pessoa que não quer nada com o Messias, que não quer seguir o Messias, né, é a pessoa que renega ele. Renega. Não é a que deixou de querer seguir ele. É a que renegou, entendeu? É a que estava dentro e preferiu sair. É só um ponto de vista que no final não muda. No final aponta para a mesma direção. Só fiz adendo, porque o irmão citou uma palavra, né, e nessa palavra citada eu entendo que não é aquele que passar a crer, mas o que crê. Pode completar, irmão Leandro. Pode concluir o seu raciocínio aí. Eu acho que congelou aqui. Parece que deu congelada. Então, Rubens, só para poder... congelou. Voltou. Beleza, irmão Leandro. Oliver, me ouve? Dá um sinal. Isso. Beleza. Beleza. Oliver e Rubens, beleza. Oliver e Rubens que participam, eu não usei aceitar Jesus, que os evangélicos, inclusive amigos meus, irmãos meus na fé, tanto usam. Eu não temos o livre-arbítrio. Nós somos livres para crer e somos livres também para não crer. Bom, é isso aí, Oliver. A conexão agarrou lá no Leandro de novo, né? E eu penso que essa questão de ser igreja ou já está salvo ou não está salvo, né? Não é relevante. Não é, porque a gente não está falando aqui de predestinação, de uma vez salvo, salvo para sempre. A gente não está tocando nesse assunto. Se fosse esse assunto, seria contundente. Aí teria, quer dizer, um embate, né? Uma visão do Rubens contrária à visão do Leandro e vice-versa. Mas nisso a gente não tem a visão contrária, a visão é a mesma, né? É de que precisa realmente a pessoa reconhecer a majestade, né, do nosso Messias. O irmão Leandro acho que retornou aí, né? Porque assim, o Rubens e Leandro, se estiver ouvindo aí, um questionamento também que seria feito, né? Que até foi... Ok, Oliver. Opa, já voltou? Beleza aí? Tá, beleza aí, Leandro? Você está conseguindo falar? Ok, Oliver. Beleza? Pronto. Pode concluir, Leandro, que eu tenho uma pergunta a fazer aqui, viu? Que eu coloquei no início aqui, eu queria também que vocês pudessem falar um pouco, segundo essa pergunta que vai ser lançada daqui a pouco. Mas aí você conclui o seu raciocínio, cara. Olha, infelizmente caiu aqui mais uma vez, mas acredito que agora voltou. Então, basicamente, eu acredito que igreja, basicamente, eu acredito que a fé, que Jesus morreu por todos, Tá um pouco complicado, né, para ouvir. Tá muito segurando o Leandro lá a conexão dele, caiu. Ele caiu. Eu vou pegar um gancho aqui, Rubens, do que ele falou, e veio na minha cabeça uma pergunta. Quando ele fala assim, né, quando está escrito lá que Jesus, né, morreu por todos. No caso, a criancinha, ela nasce, né, Rubens, e já nasce salva, né?
e vamos dizer assim, essa criancinha ela pode perder essa salvação. Seria mais ou menos isso, o seu ponto de vista? E a partir de que, Rubens, ela pode estar, né, mais ou menos perdendo? Da consciência do pecado. O Adão só foi considerado pecador quando ele pecou, e ele se escondeu, e ele se tapou com folhas, né, com vergonha, estava escondido do pai. A criança também, quando começa a ter consciência de que tem que esconder alguma coisa, é porque já é réu de juízo. Não digo para condenação eterna, né, Oliver? Mas já tem nela pecado. Agora, antes disso, não tem pecado, né? E a grande parte do pecado do filho é culpa de quem? Dos pais, cara. Porque se orientasse a criança desde cedinho, né, a criança não teria tanto motivo para pecar, né? Então, é isso. O irmão Leandro retornou aí, irmão Leandro. E agora, será que a gente consegue ouvir você aí, Leandro? Pode falar. Oliver, me ouve? Agora sim, meu irmão. Vai lá, jogue duro. O Rubens falava sobre a criança. Eu acredito que surgiu uma outra pergunta, né? Foi uma pergunta que surgiu de acordo com o que você estava falando aí. Eu peguei um gancho assim rápido e lancei. Mas eu queria que você concluísse, se você ainda consegue lembrar do seu raciocínio, entendeu? Para eu entrar com outra pergunta que eu tenho aqui já engatilhada. Eu diria que igreja, a meu ver, basicamente é o corpo de Cristo, e quem faz parte desse corpo de Cristo? Todo aquele que crê no sacrifício do Cristo, no Calvário, no sacrifício de Jesus. Basicamente, meu conceito de igreja é esse. Não é o local no qual frequentamos, não é alvenaria, não é uma construção. Igreja é formada por Jesus. Beleza, então. Que, na verdade, no fim de tudo, né, pelo que eu entendi aqui, aí eu vou colocar meu entendimento de acordo com o que o Rubens falou e o que o Leandro falou. Isso se resume a coisa espiritual, ou seja, do mesmo pensamento, né? Ou seja, eu penso de um jeito, né, que creio no Messias, que ele veio, tal, o Rubens, tal. Você, Leandro, em São Paulo também, apesar que é São Paulo, mas cidades diferentes, e eu aqui na Bahia, um pouco mais longe, mas penso da mesma forma. Então, isso me torna igreja? Seria mais ou menos isso que vocês estão falando? E nós somos irmãos. Nós somos da mesma família e somos irmãos, porque professamos a mesma fé. Beleza. Vou passar aqui para mais uma pergunta, que é também voltada para o tema, né? Que no início eu fiz a pergunta, mas não deu para vocês responder, porque também o irmão Leandro não entendeu a pergunta. Vamos ver agora se o irmão Leandro vai entender a pergunta. Aí a pergunta foi assim, ó. Essa pergunta foi até do Morro de Cu. Todos são igrejas, né? Ou apenas quem escolhe ser igreja? Que me parece até que o Rubens basicamente falou sobre essa questão de escolher, né? Aí a pergunta é complementada assim, ó. Os cães também são igrejas? Que lá na Bíblia fala sobre os cães, né? Ficaram fora os cães, né, e tal. E aí a pergunta seria essa: os cães são igrejas? Tá desligado o microfone. Quem fez a pergunta aí está insinuando que os cães, nesse caso, são os pastores. Então a pergunta seria menos ofensiva, né? Os pastores são igreja? Acho que é melhor do que cães, porque isso aí, para mim, é uma ofensa, é uma forma de ofender as pessoas, já que foi tratado fora de um contexto do que está escrito, né? Eu penso que não é, vamos dizer assim, uma coisa agradável agir dessa forma. Não você, Oliver, mas quem fez a pergunta. É uma pergunta pejorativa, é uma pergunta que causa dano. Eu penso que quem gosta do Messias, gosta do Criador e ama as pessoas, não deve levar uma pergunta para esse lado. Eu penso assim, se você está tratando do texto de Isaías, né, do texto não deite as pérolas aos porcos, nem dê as coisas santas aos cães, ficarão de fora os cães voltam ao vômito. Se você for fazer uma análise dos textos, levando esses cães, né, para o lado humano, tá certo? É uma coisa. Mas agora uma pergunta que não tem a ver, chamar o pastor de cão, né? Não é nem o caso do Leandro, que não sei nem ofendido, que nem pastor ele é. Mas mesmo se não tendo pastor aqui ou não, eu penso que não é uma coisa agradável de se fazer. Acho que é desagradável.
Beleza, então, Rubão. Vamos para frente aí. O irmão Leandro quiser comentar alguma coisa sobre isso aí, irmão. Se não quiser, dá o sinalzinho e a gente continua. Acredito que o Rubens foi bem no que ele falou. Eu também não entendi a pergunta. Não sei quem são esses cães aí. Eu não sei o que a pessoa quis dizer com isso. Gente. Agora a pergunta é a seguinte: por que o irmão Leandro e o Rubens, né, as instituições, né, no caso, quando geralmente nas aulas dominicais e tal, que são os momentos que se param para ensinar, né, isso não é no geral, mas a maioria trabalha dessa forma, né, mostra dessa forma. Eles ensinam que a igreja, né, no caso, é justamente nós. Mas existe uma questão também, Leandro, que ele é colocado, né, e é bom a gente esclarecer, que quando essa coisa não é feita de forma física, ou seja, quando a gente não está no local reunido, as pessoas, no caso, né, essa pessoa ela já não faz parte, no caso, dessa igreja, ou seja, da igreja que eu falo do Corpo do Salvador. Você, como um professor de teologia, Leandro, isso é realmente passivo de uma verdade ou você vê de outra forma? Realmente a pessoa que não se agrupa com outras pessoas de forma física, ela está fora realmente da igreja do Corpo do Salvador. Não, Oliver, isso não é bíblico. Nós não somos obrigados a frequentar lugar nenhum para sermos igreja. Nós não somos obrigados a frequentar reunião nenhuma. É uma menção humana, é uma herança do judaísmo e também uma herança do catolicismo que muitos evangélicos receberam e gostaram dessa herança. Isso não é bíblico, isso é uma extrema bobagem. Eu conheço pessoas que pregam que quem não faz parte de reuniões físicas, quem não presta culto junto com outros, já está condenado e não é igreja. Conheço pessoas que pregam assim, Oliver, mas não pregam por maldade. Até pregam por simplicidade, porque também me questionam, a gente conversa, então a gente percebe que são pessoas simples que aprenderam assim. Por isso estão reproduzindo isso. Agora, há os malandros, os espertos que pregam assim, porque se o povo acreditar nisso, os malandros sempre terão o povo nas mãos, e se o povo deixar de frequentar a igreja, o templo físico, essa cadar financeiramente. Então isso é uma extrema bobagem, isto não é bíblico, nós não somos obrigados a fazer parte de reunião nenhuma. Agora, eu acredito que o ser humano foi feito para viver em sociedade. Se eu tenho a oportunidade para me reunir com as pessoas, para conversar sobre religião, sobre fé, sobre dízimo, sobre política, se eu tenho a oportunidade de estar em comunhão com outras pessoas e não quero estar, acredito que a gente deve tipo de se eu tiver tempo, eu vou também. Se eu aprendo alguma coisa, se eu posso compartilhar alguma coisa também. Mas não participar de reunião nenhuma. Nós somos livres. Agora, nós somos seres que fomos feitos para viver em sociedade. Se alguém quiser frequentar uma religião, uma reunião ou outra, seja ela, nós somos livres também, não vejo mal nenhum. Rubens, pode falar um pouco sobre isso aí? Tá fechado. É óbvio, Oliver, que a minha posição é toda radicalmente contrária, né? E eu fico à vontade de falar, porque eu não falo de maneira nenhuma contra a pessoa do meu grande amigo Leandro, né? Que eu respeito muito e sei que é uma pessoa muito aplicada ao que ele crê, né? E não fica preso à religião hora nenhuma para expor o que ele pensa, né? Isso é louvável, já que, inclusive, isso traz algum tipo de transtorno, conforme ele falou no encontro passado, porque algumas portas se fecham quando ele usa dessa liberdade dele, né, de expressar para os alunos o que realmente ele entende. Então, não é nada, né, logicamente, pessoal, porque a gente tem um carinho grande e respeito, e admiração também. Eu creio, Oliver, que a coisa social deve ser levada para o lado social.
social. É bom estar com os irmãos? Bom. É bom conversar sobre vários assuntos, inclusive assuntos do Criador, como nós estamos fazendo aqui agora. Isso aqui é uma reunião. Se a gente for contra a religião em nome do Criador, se eu for contra a reunião onde se trata de assuntos do Criador, eu sou mentiroso, hipócrita. Porque isso que a gente está fazendo aqui, amparado pela tecnologia, é uma reunião. E não só nós três, mas 211 mais 3, 214 pessoas neste momento. Isso é uma reunião. Então, eu não falo contra a reunião em si. Eu não falo contra a reunião em que se fala do Criador. Eu penso que é louvável. O que eu falo contra é o que acontece na prática. Na prática, o que acontece. A grande pergunta. Mas não pode generalizar, Rubens. Não, mas não vou generalizar, não, irmão Leandro. Eu vou dizer só assim. E o senhor está livre, o irmão está livre para poder ponderar. Fica à vontade, o tempo todo. O que eu vou dizer é assim, irmão Leandro. Por exemplo, quando eu vou numa igreja evangélica, eu penso que vai ser impossível eu passar pelo menos um culto lá dentro, uma reunião, sem alguém de lá, uma pessoa que tem oportunidade para uma saudação, o pregador da noite, o pastor, o dirigente, sei lá quem, mas sem uma pessoa de lá levar para o conceito de que ali é casa de Deus e que a pessoa tem, entre aspas, obrigação, dever, direito, ou seja, o que for, de estar ali. Entende? Que não é algo espontâneo como agora. Por exemplo, você está aqui de livre e espontânea vontade, ninguém te cobra nada, o Oliver está ali, 111 pessoas estão assistindo de casa de livre e espontânea vontade e ninguém cobra nada, nem requer nada e nem diz que tem que estar aqui porque aqui é a casa do Senhor. Mas eu penso que é muito difícil ir numa igreja, participar do culto e não ouvir isso. Entende, Leandro? Eu penso que é muito difícil. Agora, se fosse o caso de ir numa igreja e não ouvir isso, eu penso que a liberdade seria muito maior. Porque, sim, a pessoa estaria indo porque tem amigos, porque tem... né? Sim. Rubens, eu te entendo perfeitamente, mas eu, por exemplo, eu fui convidado para estar no domingo que vem, dia 6, dando palestra, entre aspas, numa igreja, num templo. E eu não penso assim. Então, eu não penso que ali é a casa de Deus. Agora, quem quer me ouvir um pouco mais, é só, eu passo o endereço e vai ser um prazer receber lá domingo. É exemplo físico, as pessoas se reúnem lá e me convidaram para dar a palestra. E minha palestra é totalmente diferente dessa ideia, Rubens, de que ali é a casa de Deus, de que nós somos obrigados a dar dinheiro ali. Nada disso. Domingo é que eu devo amar o próximo, que eu devo dar uma cesta básica para alguém que não tem, porque eu não tenho, que eu devo dividir o que eu tenho com o próximo. Então, Rubens, a gente não pode, eu concordo com você, quando você disse que é muito difícil alguém que faz parte do meio nesse temos pensar diferente, pensar como você pensa, por exemplo. É muito difícil, de fato, eu sofro tanto, eu sofro muito nesse meio. É por isso que eu não frequento tanto esse meio. De modo geral, eu só vou quando me convidam para palestra. Eu não vou muito para ouvir, não. Eu vou mais para falar. Desculpa a minha falta de modéstia, mas é porque eu não tenho muito o que ouvir lá, não. Você falou que eu ia falar. A sua posição, irmão Leandro, a sua posição, ela é contrária à posição da pessoa que visita. Por quê? Você não é um convidado para poder ser passivo, você é ativo. Então, ali sendo ativo, você não vai estar passivo de receber na sua cabeça essas desinformações que você já não aguenta nem ouvir, por isso você não frequenta muito. Você vai na condição de concurso, você vai acima disso, você vai para explanar. E digo mais, a sua explanação tem que ser bem moderada, por você mesmo, na sua consciência, porque está arriscado o pastor não te chamar mais. Se você abordar, por exemplo, né, uma questão dessa, de que não há necessidade de estar ali, já é um motivo para o pastor arregalar os olhos em cima de você. Porque eles não querem, e aí eu generalizo, eles não querem que a população toda que frequenta saiba dessa liberdade. Porque se souber da liberdade, as pessoas vão usar da liberdade, não só para libertinagem,
né? Não useis da liberdade, como disse Paulo, as pessoas acabam usando, mas vão acabar, irmão Leandro, vendo uma não necessidade de ter sobre ele um outro homem, um pastor. E essa autoridade pastoral, o pastor não quer que o povo perceba. Então, eu creio o seguinte, você está corretíssimo. Você vai lá como palestrante, eu também iria. Eu também iria na igreja. Se me chamasse para ser palestrante, eu iria lá também. Agora, falar realmente aquilo que você entende hoje, né, de forma explícita, você teria que pensar 2 vezes antes de falar certas coisas lá, porque certamente não seria bem aceito. Primeiro, pelo pastor e segundo, pelos próprios membros. Os próprios membros, irmão Leandro, não estão preparados para ouvir as verdades do que o Messias ensinou da forma mais básica e simples possível, infelizmente, né? Mas fazer o quê? Temos que continuar caminhando. E importa-se fazer igual Paulo, né? Fazer-se de debaixo da lei para ganhar os que debaixo da lei estão. Falar para muitos, para ver se consegue alcançar pelo menos a poucos. Na igreja, tu fala para muitos. Quem sabe poucos que estão lá vão conseguir assimilar, né? Verdade, Rubão. Olha só, eu quero só dar uma passadinha aqui no chat, viu? O Leandro ia falar alguma coisa, Leandro? Eu acho que ia. Aí? Acho que ia. Então vai lá. Vai lá. Oliver, eu diria que concordo. Robson, Oliver, está me ouvindo? Me ouve? Agora sumiu aqui. Está me ouvindo, Oliver? Beleza. Oliver, eu diria que eu concordo com o Rubens quando ele diz que é muito difícil. É muito difícil pregar neste meio. Mas eu vou e me arrisco. Eu tenho ido e tentado ensinar, mas tem sido muito difícil. É uma guerra muito grande que eu enfrento. Por isso que não recebo muitos convites. Recebo pouquíssimos convites se comparado a alguns amigos meus. Isso, mas a gente tem tentado engatar alguns, tirar a venda dos olhos de alguns. Oliver, quando o irmão Leandro ele faz esse trabalho que ele faz, inclusive eu acho que é um trabalho muito importante, porque ele tem penetrabilidade ainda nas igrejas e ele consegue colocar um pouquinho da verdade, né, no meio de tanta coisa que há ali que não é a verdade do Messias. Eu penso que é louvável, que o Criador precisa de homens nessa seara. É pena que, para mim, essas portas estão fechadas. Eles não me convidam mais. Agora, a bem da verdade, Oliver, irmão Leandro e irmãos que estão assistindo, 224 pessoas, o que o pastor quer na igreja é atração. Atração, Oliver. Oliver, irmão Leandro, irmãos que estão assistindo, o que o pastor quer na igreja é atração. No meio da semana, eu não tenho dúvidas de que ele vai dizer para o pessoal, gente, não falta domingo, porque domingo vai ter aqui um professor de teologia que vai dar uma palestra excelente sobre isso, isso, isso e isso. Ou seja, atração para a igreja. Só que a atração que a igreja precisa não é a atração que, vamos dizer agora, a atração que a igreja precisa não é a atração que as igrejas precisam. Os templos precisam, entende? A atração que a igreja denominacional ela requer, e para ela é útil, não é a atração que o cidadão que está ali, a verdadeira igreja ali reunida, precisa. Quanto mais a pessoa for, vamos dizer assim, se utilizar da verdade, menos atração vai ser. Vai ser, sabe o quê, Oliver? Vai ser um repelente. Repelente. Você quer ver um exemplo disso? As igrejas hoje, elas estão cada vez mais se diversificando, há uma diversidade muito grande de práticas. Por quê? Porque a mesmice já não atrai mais público. Então, para ter distração do povo, tem que ter atração. A atração, ela resulta na distração. Então, a pessoa vai na igreja porque lá há uma distração. A pessoa esquece das coisas de casa, as pessoas se sentem bem, têm amigos. Então, os pastores normalmente querem que a sua igreja atraia as pessoas.
E para atrair para lá tem que ter atrações. Agora, uma atração que vai, na verdade, trazer palavras que a verdadeira igreja precisa ouvir, deixa de ser distração. Então, não serve como atração. Essa é a minha visão sobre a atração que atrai pessoas para a distração da igreja. Por isso que o irmão Leandro, eu penso que se ele não mudar a linha dele, não se contextualizar com a igreja que está aí, tá certo? Ele vai ter pouco espaço nessa igreja a cada dia que passa. Porque cada vez menos ele vai se enquadrar nos parâmetros e cada vez mais será desinteressante para pastores convidá-lo para dar as suas palestras. Como, por exemplo, é desinteressante para um pastor convidar o Rubens para dar uma palestra na igreja dele. Pois é, o Leandro parece que deu uma caídazinha, mas vai retornar, acredito que sim. O ponto de vista que o Leandro traz, Rubens, eu percebo assim um pouco, né, do que ele fala, que ele tem vamos dizer assim, uma mente bem diferenciada do que os outros pastores, no caso, ele não é pastor, né, do que os pastores falam, do que os membros entendem. Ele fala de uma forma muito mais diferenciada. E eu acho que por conta disso até que você colocou aí que não vai demorar muito e ele não tem mais o espaço que ele tem até o momento nas instituições, né, evangélicas. Enquanto o Leandro retorna, parece que ele já está retornando, e aí retornando ele pode também fazer a réplica, viu, Leandro? Se você estiver ouvindo aí, assim que você pode fazer sua réplica. Mas é um estúdio que bacana, né? O Rubens agora abriu aqui o estúdio, ficou muito, muito, muito bonito. Daqui a pouco ele... Oi? Tá retornando. Ainda não tá perfeito ainda. Ouvi você falar, mas foi embora. Enquanto o Leandro... Está me ouvindo? Tô começando a ouvir. Pode falar. Pode fazer isso. Agora sim, chegou. Faça sua réplica aí, Leandro, do que o Rubens colocou. Se retornou mesmo o Leandro aí? Parece que ainda está estável. Enquanto o irmão Leandro já vai se ajustando lá, eu vou aqui rapidinho com o pessoal que está no chat, 236 pessoas assistindo. Eu vou aqui rapidamente ler algumas colocações e havendo perguntas também, enquanto o Leandro realmente volta definitivo. Olha, tem aqui, eu sou o templo. Pergunta ao Oliver, esse conceito de igreja de hoje é o mesmo dos apóstolos? Aí tem essa pergunta aí, Rubens, para você estar comentando com o Leandro. Aí vem mais aqui, ó. Jean, ele comenta, isso é uma reunião, e vocês são os pastores. Ele está afirmando que nós somos pastores. Mas não fica... caracterizado assim, né, Rubens? É fácil explicar até isso daqui a pouco. O Rubens fala também sobre essa questão aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui pelo chat. Dio Santos, Wagner Santos, político honesto, Dal Real, Almir Passos, Guto Silva, Friques, deixa eu ver quem mais aqui, se eu subir, Aparecida Oliveira, já até falei dela mais cedo, Luciana Alves, Cláudio Nogueira, Fabiano Canto, Tatiana Castelo, quem aqui? Jonathan Paolo. E quando voltar, Leandro, você pode dar um ok aí, viu? Pode interromper, tá certo? Pra gente poder ouvir você falando, tá certo? Tá bom? Fabiano Canto, já falei. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem mais? Rodrigo Silva também, já falei nesse instante. Moreira, 999. Oliver. Oi. Eu gostaria de aproveitar, Oliver, e parabenizar o pessoal que está assistindo, 233 pessoas, pelo excelente nível das perguntas, viu? Muito bom o nível das perguntas mesmo. Parabéns a todo o pessoal que está assistindo. A pergunta sobre pastor, se nós somos pastores, a grande questão é a visão do que é um pastor, né? O que é um pastor? Nós estamos falando de pastor evangélico, né? A pergunta é essa. Vocês aí estão fazendo o programa aí, o Hangout, vocês são pastores, né? Porque está parecendo que nós somos pastores. Mas a verdade vamos colocar um paralelo entre o pastor denominacional que você conhece, que é o pastor religioso, e a gente aqui. Quem foi que ungiu a gente pastor?
Ninguém. Né? Quem é que criou a igreja que nós criamos para poder falar para vocês? Nós criamos alguma coisa assim especial? Ou qualquer pessoa que está assistindo pode abrir a câmera e falar também pela internet? Então, você vê que é uma coisa paralela, não é acima, não tem hierarquia. Não tem aqui uma pessoa que teve dinheiro, construiu um local, tirou a documentação toda e se tornou pastor. Ou foi nomeado por outro pastor para ser pastor. Tá certo? Aqui tem pessoas no mesmo nível que você. Pessoas comuns, como você, que pode abrir a sua câmera e também no seu canal abrir o mesmo espaço para outras pessoas assistirem. Então, é uma coisa igualitária. O pastor está acima, né? Ele é o provedor que está acima e as pessoas estão debaixo dele. E a característica também de pastor que é predominante é que eles são mantidos, né, para fazer a obra de Deus pelas pessoas. Há uma diferença de ser mantido para fazer uma obra. O advogado, ele é mantido para fazer uma obra pela pessoa. Ele se torna um defensor da pessoa na justiça. Não tem a ver com o criador, né? O pedreiro é assalariado para fazer a casa da pessoa. Não estou falando na questão de assalariar para desenvolver um trabalho normal humano. Estou falando, o pastor é bancado pelas pessoas para fazer um trabalho, um plano de saúde, vamos dizer assim, para se entender, um plano de saúde espiritual, né? O pastor é mantido como um homem entre Deus e o homem. É uma característica muito diferente de qualquer outro profissional. E nós, efetivamente, não somos mantidos para poder ser um homem que está sobre você. Não tem doutrina, você não é obrigado a frequentar, então não tem nada que assemelhe a gente a pastores. Né, Oliver? Perfeitamente, Hugo. Acho que ficou claro aí para a pessoa que fez a colocação, né, de que não existe essa coisa. E até porque, Rubens, até tem uma pergunta que foi feita aqui. Não foi uma pergunta, uma colocação, né, do Brandon Veiga. Ele coloca aqui, o problema é o ritual físico e litúrgico, né? E aí eu deixo para o Rubens também complementar. Qual o problema, Rubens, do ritual físico e litúrgico? Coisa que a gente também não faz aqui no Hangout. O problema do ritual é que não é para o Criador. O Criador nunca pediu isso, entende? Davi fazia, Davi da sua rua aí, da sua esquina, da sua casa, da sua igreja, também faz. Né? Outros que não são Davi, como José, a Patrícia, a Luciana, a Rita, a Henrique, as pessoas fazem. Como Davi dançava, como Miriam dançava, como não sei mais quem dançava, como Mardoqueu jejuava, colocava pano de saco, tocava cinza na cabeça, fazia o que quisesse. Agora, o que eu defendo é que o Criador nunca pediu, pelo contrário, falou para não fazer e disse, em diversas vezes, que as pessoas fizeram não foi para ele. Tá certo? Diversas vezes. Ele disse que não folga com sangue de carneiros, com sacrifício de animais, mas o povo evangélico aprende que aqueles sacrifícios feitos no passado era para o Criador. Aprendem assim. Ele chega a dizer em Isaías para não trazer essas ofertas para ele. Ele fala, não quero prazer na morte de animais, no sangue de carneiro, no sangue de bode, no sangue de ovelha, no sangue de nada. Ele fala claramente isso diversas vezes, e nem festa, e nem reunião solene. As suas reuniões solenes, assembleias, são pesadas a mim. Eu não posso mais suportá-las. Eu não aguento ver mais iniquidade. Tanto que ele relaciona a liturgia a pecado contra ele, pecado de iniquidade. Por isso é que ele vai falar para os pastores, né? Em teu nome, demos vista a cegos, curamos os enfermos, expulsamos demônios, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade, pecado contra o Pai. Qual a iniquidade que esses homens praticavam, esses pastores? Ensinar o povo a pecar. Aí daqueles que vai pelo caminho de Balaão. Né? Qual é o caminho de Balaão? Ensinar o povo a pecar. O que Balaão fez? Lançou pedra de tropeço para que Israel pecasse. O que tem a ver isso com a gente? Na prática, nada, mas é uma sombra. Porque é o que os nicolaítas de hoje praticam. Não só nicolaítas, como também os balaãos de hoje, né? Que estão aí de galho em galho aí. Bom, Oliver, eu penso que é triste que o irmão Leandro ele tem um oásis enorme de conhecimento das coisas do Criador, porque é professor de teologia, mas hoje a conexão dele definitivamente não está boa. Semana passada tinha um microfone, o microfone ficou show, né? Mas a conexão hoje não está
vamos dizer assim, adequada. É uma pena, Oliver. Faltam 12 minutos, poderíamos esperar, aproveitar mais o momento, né, com o irmão. Agora, o título de hoje, Oliver, passou aqui despercebido, eu não percebi se você utilizou o título aí, já fez a pergunta do título de hoje, né? Na verdade, no início eu fiz, mas eu preferi também deixar para o finalzinho, para você colocar realmente definitivo, né, como fechando o seu ponto de vista definitivo do que é o conceito de igreja. E aí eu também ia fazer a mesma coisa com o Leandro, né, até que o momento ele não está presente, mas você pode estar fazendo já, né? Vamos ver se semana que vem ele consegue, né, Oliver? Estar aqui com a gente de novo, com a qualidade de imagem melhor já, né? Com a conexão melhor. Porque às vezes é do local, entendeu? Uma semana está melhor, um dia está pior, né? É isso. Eu passei muito por isso também. Passei muito. Logo no início, minha conexão também não era muito boa, aquela coisa toda. Aí, aos poucos, foi ajustando, melhorando. Agora, Rubens, antes de você colocar fechar com chave de ouro o seu conceito aí do que é igreja, tem uma pergunta que eu achei aqui interessante, eu quero também estar colocando para você. É assim, ó. Como seria o mundo, Rubens, se não existisse o sistema religioso? Você vê isso como uma coisa que seria boa ou ruim? Eu penso que seria conforme deixaram, né? Conforme o Messias deixou aí a verdade, né, Oliver? A verdade não teria sido transformada, modificada, cambiada, maquiada, depauperada. Não teria sido, né? Porque não teriam homens sagazes, né? Modificado ou criado o que eu chamo de avatar, né? Para cada atitude, para cada coisa que está na Escritura, criar uma paralela, uma semelhante, que parece, é um joio, né? Mas que não é realmente trigo, não é o pão, porque o trigo é o pão, né, que o Messias. É isso. Irmão Leandro chegou de volta. Faltam 10 minutinhos, né? Se o Leandro conseguir conectar aí. Eu vou aproveitar, Rubens, não vai dar tempo a gente explanar mais sobre o assunto, né? Até porque já vai dar 10 horas e o horário até se estendeu um pouco. De início, acho que a ideia seria fazer 1 hora, né, de bate-papo, mas a gente sempre passa um pouco. E deixar para você, Rubens, fazer aí, né, a sua colocação em definitivo do que é realmente o conceito, qual o conceito que você tem, né, do que é a igreja. E o Leandro, se conseguir realmente estabilizar, ele vai tá dando também o conceito dele. Mas eu queria ouvir o seu, Rubens, aí, enquanto ele se estabelece, aí, enquanto ele realmente faz a conexão ficar estável. Olha, deixa eu aproveitar aqui e dar 2 recadinhos antes. Aí rapidinho. Um deles é o seguinte: antes de fazer o Hangout, faltavam 15 minutos, eu gravei um vídeo ao vivo, uma live. A live Prepare-se Live, né, que é um trecho pequeno. Eu tenho o Verdade Oculta Live, a Live da Verdade, com o Silvio Domingos, sucesso total, recorde. E tem durante a semana, em horários esporádicos, trechos pequenos da live Prepare-se Live. E hoje eu abordei um tema, Oliver, está gravado, eu quero só conclamar as pessoas para depois assistir no canal Verdade Oculta 1, né, que seria Verdade Oculta 1. O canal Verdade Oculta, né, do YouTube, é sobre inteligência artificial que está sendo preparada, são algoritmos, né, tipo do Google, né, algoritmos de computador, preparados, Oliver, para caçar, rastrear, identificar pobres, para erradicar a pobreza dentro do processo de evolução controlada, não, qual o nome que dá? Esqueci. Equilíbrio da natureza com o homem. Expansão. Esqueci aquele termo que eles usam. Mas até 2030 para isso, entende? É sustentável. Para desenvolvimento sustentável. Entendeu, Oliver? Inteligência artificial, através de algoritmos de computador, interligado a satélite, para rastrear pobres no planeta todo, para erradicar a pobreza até 2030, baseado no desenvolvimento sustentável. O texto é esse. Apareceu aonde? Globo. É assustador. Está no site Verdade Oculta, quando acabar o Hangout você assista. Outra coisa, existem várias pessoas que têm interesse em montar um estúdio para fazer a sua programação. O estúdio do Oliver, quando ele começou, você veja os vídeos aqui,
Aqui tem os vídeos. Você nem viu o Oliver. Só tinha um microfone bom porque era do rádio, que ele já fazia rádio, então ele microfone sempre teve microfone bom. Mas a imagem era ruim, não tinha nada. Hoje parece que nós estamos no mesmo estúdio. Parece que estamos juntos. Se a gente quiser, coloca até um do lado do outro. Você sabia disso? Coloca eu do lado do Oliver. Embora não estejamos um do lado do outro. Porque são tecnologias hoje que estão ao alcance da gente. Aqui, por exemplo, eu corto para a vinheta, corto para outra coisa. Olha a vinhetinha, só um pedacinho, ó. Só para você ver, ó. A última hora a vinhetinha, viu que entrou? Então, por que isso? Porque você tem hoje equipamentos que são simples e que conseguem fazer isso. Então, olha, fechando o assunto, tem muita gente que está me pedindo, me contratando, na verdade, para prestar consultoria e fornecer, não equipamentos, mas todo o aparato em programas e estúdios, e até fazer estúdios para pessoas personalizados. Estúdio 3D, que eu tenho feito no cinema 4D. Então, quem quiser também, agora mesmo estava olhando aqui o WhatsApp, estou cheio aqui desses pedidos, né, de consultoria e também no site. Quem quiser contratar o Rubens, pode mandar o WhatsApp para mim, que eu estou à disposição, para que você possa também fazer vídeos com qualidade na internet, gastando pouco, gastando apenas o mínimo, para você ter uma imagem razoável. E quem quiser gastar mais também, aí vai do bolso de cada um, para comprar os equipamentos necessários para fazer uma transmissão melhor ainda. Tá bom? É só esse recado só, Oliver, que eu ia dar. Então, o conceito de igreja, Oliver, nosso queridíssimo irmão Leandro está tentando reconectar, que igreja é aquele grupo de pessoas, não são grupos, aquele grupo de pessoas que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, do Messias. Essa é a igreja. Agora, as pessoas perguntam, então quem está na Assembleia não é igreja? Isso não depende de estar na igreja, não depende de estar na Umbanda, não depende de estar em lugar nenhum, não diz respeito a espaço, não diz respeito a local físico, diz respeito à pessoa dentro do conhecimento dela, que vai nortear as atitudes dela. Tá certo? Então, é independente. O Rubens não está dizendo que todo mundo que está na igreja evangélica é pessoa que não é igreja. E também não estou dizendo que a maioria deles dizem que se quiser ser igreja tem que estar dentro de uma denominação religiosa. Eu falei em consultoria, o WhatsApp já começou a pipocar aqui, ó, né? Então, o que acontece? Inclusive, tem pessoas querendo anunciar aqui no programa porque vê que tem uma audiência boa. Isso a gente vai ver mais para frente. Oliver, o conceito de igreja, na minha visão, que não vou dizer que é a verdadeira, eu posso afirmar sim, para mim porque naquele grande dia eu vou responder por mim e ninguém mais. Então, para mim, é verdadeira, mas não para quem está assistindo. O meu conceito de igreja, para mim, verdadeira para mim, é de que igreja é o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, independente de qualquer outra coisa. Beleza, Rubão. Não sei se vai dar para o Leandro falar, né? Vamos ver se ele consegue realmente ficar aí no Hangout. Se o Leandro conseguir, Leandro, aí você pode estar também deixando aí sua linha de raciocínio sobre o que é o conceito que você tem do que é a igreja. Mas enquanto ele não estabelece, você pode interromper a qualquer momento, viu, Leandro? Eu vou só falar rapidamente algumas coisas, né, e aí você pode estar interrompendo e falando. Se não der tempo, fica para segunda-feira, já o convite para você retornar. Eu queria só falar o seguinte, amanhã tem do Rubens, né, Rubens? A partir das 20 horas, então o pessoal que já conhece, né, sabe que 20 horas da noite, no Verdade Oculta, né, que seria, no caso, o Verdade Oculta 1, mas é Verdade Oculta, no YouTube, o Parecer do Rubens. E na quarta-feira, eu não lembro agora qual é o nome do live do Silvio, é isso, Rubens? Quarta-feira? Live do Silvio, na quarta-feira, no canal do Silvio de Freitas, meu amigão, aqui eu mando um forte abraço, vai estar falando sobre a ida, né, do Rubens na HIT, vai tentar concluir, já que semana passada não teve como, porque chovia bastante, muita chuva mesmo em São Paulo, e aí não teve como eles concluírem o bate-papo. Com a presença de João, né, João Ruth, lembra o nome dele aí? Ruth, João Ruth, aqui eu também deixo um forte abraço. Foi um prazer vê-lo, eu nunca tinha visto ele assim pessoalmente, quer dizer, pessoalmente que eu falo,
pelo Hangout, né? Mas eu falo pessoalmente que eu vi, né? Uma pessoa também muito esclarecida, tem muito entendimento, Rubens. Percebi que ele é um cara que tem muito entendimento, é uma pessoa não só como trabalha, apresentador, trabalhando em rádio, TV, mas eu digo nas questões do pai, ele apresenta ter bastante conhecimento. Então, na quinta-feira tem o Olha Pra Cá, no canal do Rubens, então você também que já acompanha, e fora que os flashes que sempre o Rubens tem aparecido aí com notícias, né, quentíssimas, que você não encontra em nenhum outro lugar. Leandro, já voltou, Leandro? Quer falar algo aí? Consegue falar? Parece que não. Eu vou aproveitar, Rubens, e agradecer ao todo o pessoal que está aqui, né? Chegamos a 240 pessoas, e a gente fica feliz, né? E agradece o carinho de todo o pessoal que entrou. Aí temos até Barack Obama aqui, Barack Obama, político honesto, Almir Passos. Ô, Oliver, tem gente também que fica botando as caveirinhas, uns negocinhos aí, uns negocinhos bobo. Acho que isso Oi? aí não é coisa. Tem gente que fica botando as bolinhas, uns negocinhos bobo aí também no chat. Isso aí não contribui em nada, né? Se o Silvio tivesse aí, já tinha bloqueado. Então, eu peço ao pessoal para evitar ser bloqueado, porque o Silvio não perdoa, cara. Ele bloqueia mesmo. É que ele não está na área, ele deve estar ocupado fazendo algum tipo de trabalho dele. Essa semana ele está muito ocupado, fazendo várias coisas aí que surgiram para ele fazer. E senão já tinha bloqueado essa pessoa aí que botou bolinha aí, ó. Ele não gosta disso, o Silvão. Eu tô vendo aqui, cara. Eu tô vendo, não tinha visto essas caveirinhas mesmo. E muita, né? Botou muita. É complicado, né? O pessoal chegar para botar isso no chat, bobagem. Mas tá aí, Rubão. Eu vou agradecer ao Leandro, né? Apesar de que ele não tá conseguindo falar, eu esperei que ele conseguisse, nesse retorno aí, falar algo. Eu agradeço ao Leandro, né, de coração, pela presença dele. É pena que hoje não deu para entender tudo que ele falava, a conexão não estava boa, mas a gente fica feliz, né, com a presença dele, com certeza. E segunda-feira, quem sabe, com uma conexão melhor, né, ele pode estar participando. O convite continua de pé, Leandro, para que você retorne e a gente possa fazer um bate-papo aqui de uma forma melhor. E ao Rubens, como sempre, eu agradeço, realmente, sempre agradeço, porque é uma pessoa que tem tido essa coragem de estar aqui, né, falando de coisas que ninguém quer falar. É uma situação assim que a pessoa se vê, vamos colocar assim, é delicado, né? No caso, falar do que ele fala, né, e não ser, às vezes, até perseguido, rejeitado, é muito difícil não acontecer isso. Então, ele tem essa coragem, ele tem essa disponibilidade, e eu agradeço, Rubens, mais uma vez, por você estar aqui com a gente, mais uma segunda-feira, e isso aqui é um compromisso que a gente tem, mas não de forma litúrgica. Alguma coisa tem para fazer, a gente também para aqui e não faz, tem isso também, mas a gente está aqui sempre, gostamos de falar do nosso Pai, e queremos, quem sabe, no meio dessa multidão de pessoas que assistem, né, a gente, alguns possam realmente despertar. Então é por isso que a gente continua aqui falando, né, e esse é o nosso combustível que nos mantém aqui. Rubão, agradeço, e você pode também fazer suas considerações, Rubão. Só agradecer ao irmão Leandro, fiquei triste por causa da conexão dele estar ruim, seria muito mais proveitoso, né? Estando com a conexão boa, mas o convite do Oliver está aí. Semana que vem, irmão Leandro com a gente de novo. Um tema interessante. Você pode até sugerir ao irmão Leandro, Oliver, ele traga o tema de domingo, de segunda-feira que vem, né? Para que a gente possa conversar aqui. O Leandro acho que chegou até a falar algo aí, me parece que ele está retornando. Leandro, se você for retornar, pode, Leandro, tá fazendo as considerações, que o horário já se estendeu, a gente não tem como manter. Alô, Leandro? Não dá para, né, Rubens? Vamos finalizar, Rubão. Agradecendo a todo o pessoal que passou aí, deixa o meu forte abraço, e não se esqueça, amanhã, né, o parecer do Rubens, às 20 horas. Rubão, com você. Boa noite, Oliver. Um abração aí, até a próxima.